Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br e vamos agora nesse curso estudar o Excel 2007 avançado. Esse curso é uma parceria do autor Júlio Batiste e todo o curso é baseado no PDF do autor Júlio Batiste referente ao curso de Excel. Então vamos iniciar o nosso curso falando de listas de dados. Nós vamos começar o curso avançado e vamos começar da parte de lista de dados. Então, nesse módulo, nós aprenderemos a trabalhar com uma lista de dados no Excel. Uma lista de dados pode ser uma planilha criada diretamente no Excel ou dados que foram obtidos a partir de uma fonte externa, tal como uma tabela de um banco de dados do Microsoft Access ou dados de um arquivo de texto. Uma lista contém dados relacionados a um determinado assunto. Por exemplo, você poderia ter uma lista com dados sobre os funcionários de sua empresa ou com a lista de, pedidos efetuados em um determinado período. Uma lista é como se fosse uma tabela de um banco de dados, onde cada coluna representa um campo da tabela e cada linha é um registro. Então, considere os seguintes detalhes sobre listas. Cada coluna na lista representa um campo. Então, você tem uma lista, cada coluna vai representar um campo. Os rótulos de cada coluna representam o nome dos campos. Cada linha representa um registro. A lista não deve conter linhas ou colunas em branco. Use somente uma lista em cada planilha. O ideal é que não exista nenhuma outra informação na planilha, a não ser os dados da lista. Algumas funções de planilha, tais como filtragem, podem não funcionar corretamente se houver outros dados além dos dados da própria lista. Cada coluna deve conter dados do mesmo tipo, texto, número, data e etc. Não misture dados de diferentes tipos na mesma coluna. Caso você tenha outros dados além da lista, mantenha a lista separada dos demais dados. Para isso, mantenha pelo menos uma linha e uma coluna em branco entre a lista e os demais dados. Os dados utilizados nos exemplos deste modo, eles foram importados a partir da tabela pedidos do banco de dados Northwind do MDB, o qual é instalado durante a instalação do Microsoft Office. Nós vamos ver mais detalhes sobre a importação de dados nos próximos módulos. Então, para ilustrar o que a gente está falando aqui, vamos aqui acessar a tabela de pedidos. Observa que nessa lista nós temos os diversos pedidos para uma determinada empresa. Veja que na primeira linha contém o nome dos campos, pedido, cliente, data do pedido, entrega, frete, nome, endereço, CEP, país e cidade. Cada coluna vai representar um campo. Então, aqui, essa coluna aqui vai representar o campo pedido. Esta vai representar o campo cliente. Esta coluna vai representar o campo data do pedido. Esta coluna, o campo entrega. Esta, o frete, o nome, o endereço, o CEP, o país. E essa vai representar a cidade. Então, na próxima aula, nós vamos começar a entender como importar dados, através de lista de dados, ok? Então, até a próxima aula.